Deus pela vida do pastor da igreja, o pastor Daniel Feu. Quero louvar a Deus pela vida da sua esposa, né, irmã Flaviana. Que Deus possa continuar abençoando essa família, muitíssimo. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43. Nós vamos ler até o 48. Amém? Vamos lá então. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum poderá ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? O tema desta mensagem hoje vai ser curadas para curar, ou saradas para sarar. Por que, irmã Keila, que você vai falar sobre esse tema? Porque só pode curar alguém quem já foi curado. Quem já foi curado, tá? Porque o processo que você passou, ele vai servir para poder curar outras pessoas, tá? Então é importante nós lembrarmos disso. É interessante que existem duas coisas que fazem com que fiquemos totalmente confusas interiormente, que é o quê? A primeira coisa são as coisas negativas, né? As coisas que as pessoas fizeram com a gente. As coisas que as pessoas fizeram com a gente. E a segunda coisa são as coisas que nós fizemos com as pessoas. Isso vai trazendo vários aborrecimentos, né? Vai trazendo várias angústias, vai trazendo vários problemas de quê? Ansiedade, depressão, tá? Síndrome do pânico e várias enfermidades. Nós sabemos que a maioria das enfermidades, elas são doenças da alma. A maioria. Ai, irmã Keila, mas aqui não tem ninguém doente, porque todo mundo aqui é crente, tá? Mas tem, tá? É interessante que Jesus, quando ele chegou ali na sinagoga, né, para poder anunciar a palavra, tinha um monte de gente crente ali. Mas o crente também, ele fica doente. O salvo também, ele fica doente. Então é necessário nós sararmos as nossas feridas. Jesus, ele disse na sua palavra, lá no livro de Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então são as pisaduras dele que vai nos sarar. Mas nós precisamos então ter ciência do que aconteceu na nossa vida, do que está acontecendo, para que nós possamos então tomar ciência, para então começar então esse processo da cura. Não é simplesmente assim: Senhor, me cura, me transforma. Não, vai além disso. Então o primeiro passo é a gente tomar ciência. O que é tomar ciência? É saber o que aconteceu, é reconhecer que aconteceu uma coisa não muito boa, tá? E quando nós reconhecemos isso, quando nós declaramos isso, as coisas começam então a mudar. Vocês viram aqui que essa mulher aqui tinha um fluxo de sangue? Ela era uma mulher que ela sofreu mais de 12 anos. Essa mulher não tinha mais ânimo.
Essa pessoa, gente, a gente quando está naquele período, nós que somos mulheres, eu não estou mais, né? Porque eu já tirei o útero. Mas as mulheres que estão naquele período, fica 3 dias, né? Menstruando. Que coisa difícil, né? Você não fica fraca? Já pensou? Uma semana, tem mulheres que ficam 15 dias. Tem mulheres que têm algum problema de cisto no ovário, algum problema de pólipo, né? E alguns outros problemas. E isso vai causando mais. Mas essa mulher, ela sangrou 12 anos. 12 anos. Tá? Irmã Keila, e sim, mas por que essa mulher sangrou? Eu não tenho essa resposta para te dar. Mas uma coisa eu tenho para te falar. No momento que ela ficou sabendo que Jesus estava passando, ela foi atrás do milagre dela. E ela tinha fé, ela tinha uma fé tão grande que se ela tão somente tocasse na orla das vestes do Senhor, só na orla, não precisava nem de tocar nele, só nas orlas das suas vestes, ela seria então curada. E nós sabemos que foi isso que aconteceu, diante de toda aquela multidão que estava ali, um apertando daqui, o outro apertando de lá, porque é isso que a multidão faz, né? Ela aperta a gente. A multidão, ela fala muita coisa, né? Ela dá muita sugestão, né? Fala muitas coisas, mas nós só precisamos ouvir Jesus e não a multidão. Tem um monte de gente falando aí, né? E você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Mas nós temos que ouvir o que o mestre está falando, o que Jesus está dizendo. E naquele momento que ela tocou nas orlas, né, do Senhor, aquela mulher, Jesus, ele sentiu que algo diferente saiu dele. Por quê? Porque ela não tocou como as outras pessoas tocavam. Ah, Jesus, eu estou aqui na tua casa, eu estou aqui na oração, glória a Deus, aleluia, estou sentindo a tua presença. Não, ela foi além. Ela tocou o coração do Pai, gente. Ela conseguiu tocar o coração do Pai. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Naquele momento que ela tocou diferente, sabe, na hora que ela tocou diferente, o Senhor percebeu que dele saiu virtude. Porque só vai sair virtude se nós tocarmos da maneira correta no Senhor. Se nós irmos a Ele não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, pelo que Ele é. Aleluia. E para nós tocarmos nele, para nós servirmos a Ele com o coração aberto, com verdade, em espírito e em verdade, tá? Para poder tocar Ele com sinceridade, porque meus irmãos, Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa, que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é eterno, Ele sabe de tudo, mas Ele quer nos ouvir e Ele deseja que nós sejamos honestas com Ele, honestos com Ele, porque Ele nos sonda e nos conhece. Está escrito assim lá no Salmo 139, Jesus, Ele nos sonda e nos conhece, né? Então, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe aquilo que vamos falar, aquilo que vamos dizer. Então Ele já nos conhece, mas Ele quer saber se verdadeiramente nós estamos sendo sinceros com Ele, sinceros com Ele. E é interessante que no verso de número 47 vai dizer assim, ó: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela não podia se esconder, porque o mestre tinha visto ela no meio da multidão. Ela achou que ela ia ficar desapercebida, tendo muita gente, mas Jesus a viu ali no meio da multidão. E eu quero dizer para você que Ele também te vê, aleluia. Independente de onde você está, de quantas pessoas estão à sua volta, Jesus, Ele te vê. E Ele te vê com olhos de amor, de misericórdia. Bendito é o nome do Senhor. Naquele momento que Jesus olhou para ela e viu ela, Ele aproximou-se, né? Ela aproximou-se dele tremendo e com medo, porque naquele tempo a mulher não podia tocar no homem, né? Naquele tempo, naquela época. E ela foi se explicar: olha, eu toquei só nas vestes, porque eu sei que não pode, mas eu toquei somente nas vestes, né? E olha que o que mais me maravilhou nessa mulher foi isso aqui, ó. Ela disse assim, ó, ela se prostrou diante de Jesus naquele momento, mesmo com medo, né, de até morrer apedrejada ali, tá? Porque corria, né, esse risco, porque a mulher, quando ela estava naqueles dias,
ela era considerada impura. Mas graças a Deus que a graça de Jesus nos alcançou, o poder dele nos envolveu. Hoje nós estamos vivendo pela graça, aleluia. Então nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso que é a graça, e foi de graça para nós, porque para Jesus custou o preço, o sangue dele derramado no Calvário. Então esse evangelho de graça, né, que nós estamos desfrutando dele. Naquele momento aquela mulher se prostrou diante de Jesus, ela declarou, olha, ela declarou com a boca dela: foi eu que te toquei. Por que será então que Jesus, ele poderia ter falado: olha, eu sei quem me tocou foi você, mas ele espera que nós sejamos sinceros. Ele espera que nós sejamos sinceros com ele. Ela foi e disse assim, ela declarou com a boca dela: foi eu quem toquei. Foi eu quem toquei. Bendito é o nome do Senhor. Ela declarou isso diante de todos que estavam ali. Ela colocou em risco a vida dela para poder falar a verdade, para poder declarar que foi ela que havia tocado no mestre. E naquele momento ela recebeu a cura, foi instantâneo. Vocês estão vendo, gente, que a partir do momento que a gente começa a viver uma nova vida com Jesus, quando somos honestas com Ele verdadeiramente, Ele se faz presente, Ele começa a colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Ele começa então aquele processo de sarar as feridas, de curar a alma, sabe? De curar as emoções, de curar os relacionamentos, de curar os sentimentos, de curar as memórias, né? De curar a história, de curar as raízes. Então, quem vai fazer isso é o Senhor. Mas nós precisamos então de fazer o que? A primeira coisa, reconhecer que houve alguma coisa, que aconteceu alguma coisa. Então, quando nós começamos a fazer isso, Jesus, ele começa esse processo da limpeza, né? Da transformação. E é interessante que no verso de número 8, ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, outra coisa que eu percebo aqui, Jesus, ele não quer só curar o corpo físico, ele quer primeiro curar a alma. Essa mulher sangrava, e geralmente quando alguma coisa não está bem no nosso corpo, porque o corpo fala, gente, o corpo fala, tá? Ele fala de várias maneiras, ele vai falando, mas só que as pessoas não querem dar ouvido para poder perceber. Mas se tiver alguma coisa mal resolvida, se tiver alguma coisa te atormentando, alguma coisa que está tirando a sua paz, tá? O corpo vai falar, o próprio Espírito Santo vai falar, e é necessário colocar isso tudo diante do Senhor, explicando para Jesus aquilo que ele já sabe, explicando para Jesus aquilo que ele já conhece, mas ele quer nos ouvir. Então, essas duas coisas que eu falei no início, que acontece, é necessário a gente trabalhar isso, né? Porque a nossa atitude, quando nós buscamos a cura, a maioria das pessoas, elas querem receber a cura, querem receber a cura da enfermidade. Mas quantas pessoas que recebem a cura de Jesus e depois esquecem? Porque a cura, presta atenção, a cura física não traz transformação de vida, meus irmãos. Não traz. Vocês lembram dos 10 leprosos? Eram 10 os leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Um voltou para agradecer. Então, o milagre, tá? O milagre, a cura física, ela não mostra transformação de vida. A transformação de vida é algo profundo, é uma coisa que acontece de dentro para fora. O processo é de dentro para fora. E na hora que está acontecendo esse processo de dentro para fora, aquilo que estava tudo desarrumado por dentro, aquilo que estava feio por lá de dentro, vai ficando bonito por lá de dentro, e aquilo vai tendo uma expressão também por lá de fora, ficou bonito também. Porque é assim que acontece o processo da cura, sabe? Fica bonito por dentro e fica bonito também por fora, porque ele vem, ele vai limpando, ele vai sarando, ele vai restaurando, ele vai purificando, para o nome dele ser glorificado.
Então, isso é muito importante. É importante que quando nós nos aproximamos de Jesus para poder nós recebermos a cura, depois que a gente recebeu a cura, a gente precisa permanecer em Jesus. É permanecer nele. Quantas pessoas que vocês conhecem que já receberam a cura falaram: olha, eu tive um livramento. Foi assim aconteceu na minha vida. Não era nem para mim poder estar vivo aqui, não era nem para mim poder estar vivo aqui, porque eu tive um livramento tão grande de Jesus que Deus me deu. Mas aí passou o livramento, recebeu o milagre, esqueceu de Jesus, esqueceu dos benefícios que o Pai lhe concedeu. E assim somos nós, minhas irmãs. A gente rapidinho, a gente esquece de todo o benefício, de todo o poder que Deus derramou, de toda a graça que Ele derramou, e nós ficamos ali cocheando em dois pensamentos. Mas nós precisamos fazer, sabe o quê? Focar naquele que tem a eternidade, naquele que tem a paz verdadeira para a nossa alma, que é Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Vocês observam aqui que no último verso, aqui nós lemos aqui, Jesus lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então ele foi e falou assim: vá em paz. Gente, a melhor coisa que tem é a paz. E para ter paz, tem que ter Jesus. É o primeiro passo, é ter Jesus. E depois perdoar as pessoas. Se perdoar, tá? E perdoar Deus. Keila, você está falando heresia? Não, estou não. Deus precisa de ser perdoado? Não. Deus não precisa de ser perdoado, porque Ele é soberano. Só que tem muitas pessoas que elas acusam Deus de não dar para elas aquilo que elas pedem, tá? Aquilo que elas querem, e elas acusam Deus de não estar favorecendo a elas. Aconteceu um problema na família, a culpa é de Deus. Se Deus tivesse feito isso, isso não teria acontecido. Aconteceu uma enfermidade na família, a culpa é de Deus. Meu filho nasceu desse jeito, a culpa é de Deus. Minha filha nasceu desse jeito, a culpa é de Deus. E começa a ficar colocando a culpa em Deus. E aí o que acontece? O coração dessa mulher, o coração desse homem, o coração dessa pessoa vai ficando cheio de raiz de amargura, cheio de mágoa, cheio de rancor. E a gente acha: ai, irmã Keila, isso não acontece. Acontece. Eu conheço várias pessoas, tá? De visitar leito de hospital. Mas eu fui visitar uma pessoa na UTI, e ela estava, eu tinha ido orar com esse moço, tá? Ele era bem duro na queda, né? Esse homem aceitou Jesus, tá? E não queria aceitar o tratamento. E aí eu fui lá, a família pediu para mim ir lá conversar com ele, para ele poder aceitar o tratamento. Ele aceitou o tratamento, nós entramos em oração, ele aceitou o tratamento. Depois eles colocaram uma traque aqui nele, e ele ficou lá respirando, sabe, pelo oxigênio, e ele continuava nervoso, ele aceitou Jesus, mas ele não passou pelo processo da transformação, e ele continuava daquele jeito. Eu falei: moço, o senhor não pode ficar desse jeito, porque isso prejudica no tratamento, tá? Aquela pessoa rude, aquela pessoa que qualquer coisinha está mal-humorado, era essa pessoa. A pessoa aceita Jesus, mas não muda de comportamento. Fala: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não precisa morrer assim. Não precisa ser grossa, não precisa ser grosso, né? A gente precisa, nós como mulheres, nós temos que aprender, sabe o quê? A ser feminina. Porque o que tem de mulher que não é feminina? E aonde que entra isso, irmã Keila? É quando você quer fazer tudo sozinho. Você não permite a pessoa te ajudar. Me dá isso aqui, eu já vou fazer, né? Deixa eu pegar esse peso aqui. Não, mulher não pega peso. Mulher passa para o marido pegar um peso, para um homem que está passando por perto levar a caixa pesada. Vocês estão guardando isso, mulheres? Amém? Amém. Tá? Então, o que acontece? Esse moço, a gente foi lá, ele já estava passando os últimos dias dele, já estava quase sem respiração, e a família me chamou de novo lá, e eu fui. O senhor já perdoou as pessoas que o senhor precisava perdoar? Ele perdoou. Então o senhor está faltando o senhor perdoar a Deus, porque ele não se conformava de estar ali. Você está entendendo? Ele não se conformava. E tem gente que não se conforma e quer brigar com Deus. Senhor, eu não aceito. Gente, pelo amor de Deus, olha só.
O nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é onipotente, Ele pode tudo, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele é soberano, tá? Ele é eterno, Ele é santo e Ele sabe como conduzir a nossa vida, Ele sabe como tratar cada um de nós. Para quê? Para que nenhuma de nós venhamos o quê? Nos perder. Então Ele tem os meios dele trabalhar com cada uma de nós, para quê? Para o nome dele ser glorificado. Bendito é o nome do Senhor, porque uma mulher transformada, uma mulher sarada, uma mulher liberta, uma mulher sarada da alma, do espírito e do corpo, ela vai sarar, não é só mais a família dela, ela vai sarar uma geração inteira. Uma geração inteira. É por isso que nós estamos tratando desse tema hoje. Saradas para sarar. Saradas para sarar. Tá? Então é importante o processo da cura. É importante o perdão. Tá? É importante, é muito importante. Então, nós precisamos nos livrar de toda a culpa, de todo o pecado rápido, porque tem muitas pessoas que têm culpa. Eu estava visitando uma mulher agora, esse final de semana passado, e ela falou para mim: Keila, eu tenho culpa, eu sinto muita culpa de ter acontecido um episódio assim, eu sinto muita culpa. Eu falei: mas por que você sente culpa? Ela me contou o que tinha acontecido. Eu falei: mas você não tem culpa. Isso não diz respeito a você. Você só pode resolver alguma coisa, aquilo que diz respeito a você. Aquilo que diz respeito a outra pessoa, não tem como você pegar aquilo para você. Então, o que acontece? Nós temos que prestar atenção naquilo que está acontecendo conosco, e não com os outros, não com quem está do lado. E eu falei: não, você não tem essa culpa. Se livra dessa culpa. O que eu poderia ter feito? Ei, para com isso. Não deixa Satanás se andar na sua mente com essas culpas que ele está colocando para te apontar. Tá? Se livra das culpas. Então nós temos que parar para ouvir a voz de Deus, e não a voz do inimigo que está falando: ó, você tem culpa, você fez isso e tal, você... Ó, a irmã falou aqui, nós somos especiais para Deus. Cada uma de vocês tem um valor inestimável, tá? E Deus, Ele ama as mulheres. Ele ama tanto que Ele fez ela diferente do homem, né? Ele caprichou na mulher, né? Então, olha, quando eu olho para aqui, eu estou vendo um monte de mulher bonita, estou vendo aqui um monte de mulher sábia, um monte de mulher destemida, estou vendo aqui um monte de mulher forte, corajosa, tá? Mas eu estou vendo também alguns rostinhos tristes. E a palavra diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto, tá? Mas aquilo que vai acontecendo, né? Durante o tempo da nossa vida, a tristeza, o abatimento, as coisas que vão acontecendo, vai abatendo o coração, vai abatendo a alma, tá? E aí provoca então esse semblante triste. Mas nesta noite, Jesus, Ele quer sarar a sua alma, Ele quer sarar os seus sentimentos, Ele quer sarar o seu corpo físico, Ele quer fazer a obra completa na sua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Então é necessário perdoar, e é necessário perdoar rápido. Se tem alguma coisa para poder resolver, resolva rápido, não deixa para amanhã, tá? Resolva rápido, tá? E é necessário perdoarmos, por quê? Porque Jesus nos perdoou, e como Ele nos perdoou, nós precisamos também de perdoar, liberar perdão. Para quê? Para você ser livre. Não é para a pessoa ser: Keila, mas a pessoa fez isso comigo. Keila, não merecia o que essa pessoa fez comigo. Você não merecia, mas ela fez. Então já está feito. O que você pode fazer? Você pode perdoar ela. Você pode liberar o perdão para ela. Para quê? Para você ser livre. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós guardamos mágoa, rancor, raiz de amargura, a gente vai ficando doente. Tá? Aí você vai começar a sentir o quê? Insônia. Você não vai conseguir mais dormir de noite. O tanto de pessoas que estão tomando remédio para dormir, gente, vocês não têm noção. Gente, e pasme, crente: irmão, mas o médico passou. Você foi no psiquiatra que passa remédio?
Você foi no neurologista que passa esse tipo de remédio? Não, irmão, fui no clínico geral, chegou lá, ele viu que eu estava ansiosa, ele viu que eu estava com muita ansiedade, foi lá, passou o remédio. E aí? Aí eu comecei a tomar, aí eu tive aquela noite tranquila, irmã, porque, né? E depois eu não consegui mais sair daquilo, tem tantos anos que eu tomo isso. Olha, irmãos, é triste, né? Então, é isso que Deus quer sarar também. Como é que uma pessoa que vive enfiada nos remédios, dessa maneira, que não tem paz para dormir, porque Jesus, o que ele fala na palavra lá no Salmos? E Deus, ele dá o sono para o justo. Gente, é claro que tem casos e casos, tem pessoas que vai precisar, mas não é todo mundo, pelo amor de Deus, não é todo mundo. Gente, nós temos que aprender a colocar o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, não é o remédio, tá? É o Senhor, é a graça dele, é o poder dele, a bondade dele. Bendito é o nome do Senhor. Deus, ele quer sarar, gente, ele quer sarar as pessoas. Mas será que nós queremos ser sarados? Porque para poder sarar, a gente tem que mexer na ferida. E ninguém quer falar, ninguém quer expor a ferida. Mas eu me lembro bem que quando Jesus ele chegou ali em Betânia, quando Lázaro havia morrido, já tinha 4 dias, né? Já cheirava mal. E ele chegou ali, naquele mesmo momento, os irmãos já conhecem a história, né? Que a Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Então, ele chegou ali e a primeira coisa que ele falou foi o quê? Lázaro, sai para fora. Olha só, sai para fora. Mas teve alguém que precisou de ir lá fazer o quê, gente? Abrir, tirar a pedra. O que é tirar a pedra? A pedra quem vai tirar é você. É você que vai fazer a sua parte. Você está entendendo? Porque a parte de Deus ele já está fazendo. Ele quer curar, ele quer sarar, ele quer transformar, ele quer restaurar, ele quer renovar. Mas a parte que cabe a nós, quem tem que fazer somos nós. Então, ele pediu para alguém remover a pedra. Não foi Jesus que removeu a pedra, foi outra pessoa que foi lá e removeu a pedra. Às vezes você vai precisar de uma ajuda, de um conselho, de uma irmã de confiança para poder confidenciar para ela, porque é necessário a gente ter uma pessoa de confiança para confidenciar. Talvez vai ser necessário você também fazer até uma terapia. Sabia? Com uma pessoa, né? Uma pessoa íntegra. Tem muitos profissionais bons, tá? Que estão na mesma fé, que defende os mesmos valores que você. Então é importante a ajuda. Então é preciso reconhecer que precisa da ajuda. Mas tem pessoas que são arrogantes. Elas falam, eu não preciso de ajuda, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e toda ajuda que eu tenho é falar com Deus, e Deus ele vai resolver. Ele resolve porque ele é poderoso, ele é onipotente. Mas ele também usa as pessoas para poder nos ajudar e para poder nos posicionar, aleluia, para aquilo que ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Ele usa pessoas. E o trabalhar de Deus é assim. Ele quer que verdadeiramente nós refletimos a glória dele, né? Ele quer que nós refletimos a glória dele. E sabe quando que nós vamos refletir a glória de Deus? Quando nós verdadeiramente começarmos a obedecer a Jesus, aquilo que ele está falando. Aquilo que ele está falando. Quando nós começarmos a obedecer e a colocar em prática. Bendito é o nome do Senhor. Mas aí a pessoa vem, traz uma palavra, fala, irmã, que palavra dura. Irmãs, eu estava orando. Desde quando a irmã pediu para estar aqui, eu pedi a Deus para que me desse um tema para a necessidade dessa igreja, porque eu oro assim, Senhor, não é aquilo, eu poderia estar falando uma mensagem diferente aqui hoje, sabe? Mas, irmãs, eu tenho um compromisso com Deus, eu não fiquei lá, passando aquele tempo na oração, estudando para poder falar algo que eu queria falar, não, mas é aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo, aleluia, na vida das irmãs, uma pessoa sarada, ela sara uma geração inteira, bendito é o nome do Senhor. E não para em você. Às vezes você pode dizer assim, irmã Keila, não para, vai parar em mim? Não, você é casada, tem toda uma
Então não pare em você, vai continuar. Então é necessário resolver as pendências. E para resolver as pendências tem que perdoar, tem que pedir perdão, tem que liberar o perdão, tem que sarar, tem que se perdoar. Tem pessoas que não se perdoam, elas são cruéis com elas mesmas. E eu quero te falar, a partir do momento que nós colocamos tudo diante do Senhor, como eu disse no início, com espírito de contrito, com verdade, com sinceridade, e pedimos a Ele que nos perdoe, que nos purifique, que nos limpe, Ele vai nos perdoar, porque Ele é um Pai que não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades, mas como um Pai que se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o amam, daqueles que o temem. Aleluia. Então o Pai, Ele está só aguardando o momento que nós vamos chegar para Ele e falar: Pai, eu estou aqui, e eu sou totalmente dependente do Senhor. Está acontecendo isso, isso e isso. Eu não agi direito com fulano, eu não agi direito com fulano. Eu estou me sentindo assim, estou triste por conta disso que aconteceu, por conta daquela palavra que eu ouvi, por conta daquele jeito que aquela mulher olhou para mim, por conta daquele jeito que eles fizeram comigo, por conta disso que aconteceu. Vocês estão entendendo como é que é explicar para Deus aquilo que Ele já sabe? É fazer um mapa, gente, ó, fazer um checklist e falar: acontecendo isso, isso, isso. Sabe por quê? Porque Ele quer dar a paz. Porque a partir do momento que você fizer tudo isso e colocar isso diante dele, você vai sentir o perdão dele, você vai sentir a alegria dele, o contentamento dele, e a paz dele vai envolver a sua vida. Aleluia. Você vai dormir o sono do justo e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então é necessário nós prostrarmos diante dele. Nós precisamos, a Bíblia diz que lá em Efésios 4 diz assim que nós precisamos de perdoar prontamente e precisamos nos vestir como o caráter de Cristo. Nos vestir com o caráter de Cristo. Como Ele nos perdoou, nós também precisamos perdoar quem nos ofendeu, quem nos feriu, quem nos machucou, quem nos ofendeu, quem falou de nós, né? Nós precisamos fazer isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Bendito é o nome do Senhor. Olha só o que está escrito aqui na palavra. Eu quero ler esse versículo aqui, está escrito assim: é necessário nós nos vestirmos do caráter de Jesus, e nós devemos nos preparar, tá? Para que nós possamos passar por esse processo da transformação, tá? E que nós precisamos ser longânimos. Olha só o que fala no versículo, precisamos ser longânimos, não ofendermos. Porque eu não sei vocês, mas eu conheço muitas mulheres que você fala uma palavra com ela, ela repete duas. Ela fala: eu não levo desaforo para casa, eu sou crente. Só aqui. Mas quer ir lá. Sou crente, mas não leva desaforo para casa. Pois é, o servo, a serva de Deus, a filha de Deus, que honra Jesus com a vida, que tem o caráter de Cristo, que vive uma vida que vem agradar a Deus, ela não age dessa maneira. O comportamento dela é diferente, né? É diferente. Então, longânimo, ela não ofende, as pessoas, e ela nem se deixa ser ofendida facilmente. Vocês conhecem pessoas que qualquer coisinha ela está ofendida? Estou ofendida porque a irmã falou assim, estou ofendido porque o fulano fez isso, passou na rua e não me cumprimentou. Vocês conhecem gente assim? Ela está carregando mágoa, né? Qualquer coisinha ela está na ofensiva. Mas nós não podemos agir dessa maneira. A mulher que tem o temor de Deus, a mulher que tem o caráter de Cristo, nós que temos o caráter de Cristo, a nossa postura é diferente, é viver como Cristo quer que nós vivamos, uma vida que venha agradar a Ele. E para isso nós precisamos de ser longânimos, precisamos verdadeiramente ser lentos
em nos irarmos. Precisamos deixar a ira, gente. Qualquer coisinha a pessoa fica irada, fica brava. Gente, vamos deixar essa bravura. Essa bravura é só para poder chegar, sabe aonde? Nos pés de Jesus e tomar posse de todas as bênçãos que Ele já declarou na sua palavra. Essa bravura é para esse tipo de coisa. Olha, Senhor, eu estou aqui, Jesus, eu me levanto, eu estou aqui marchando na Tua presença, porque eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, e eu declaro que vai ser uma vida abençoada, que a minha família vai ser abençoada, que o Senhor vai trabalhar lá no meu trabalho, na vida das pessoas, que vai haver salvação, que vai haver cura, que vai haver transformação, que o Senhor vai abrir a porta, que as coisas vão estar tudo patente diante do Senhor. É essa bravura para poder estar diante do Senhor, para declarar. Agora, para ofender e para poder ficar na ofensiva, não. Aí nós temos que ser longânimos, né? Longânimos. E nós precisamos também ser cheias de misericórdia. É assim que está lá em Efésios. Cheios de misericórdia. Quem é que está tendo misericórdia hoje, hein? A pessoa vem, faz alguma coisa com você, aí você fala, então, você acha que eu vou ter misericórdia? Claro que não. Ela fez isso comigo, eu vou rebater. Não é assim, né? É por isso que a gente tem a limpeza, hein? O saramento, ele não é um dia só. É todo o tempo. A gente precisa estar ali se lavando, se limpando. Bendito é o nome do Senhor, do nosso pecado. Porque, gente, nós somos pecadores. Nós somos pecadores e o Senhor quer de nós o que? Que nós nos santifiquemos todos os dias. Porque só vai entrar no céu aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, e aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos e puro de coração. Então esse saramento, ele é todo dia. Aleluia. E como Ele não quer que ninguém se perca, Ele vai trabalhando. Aleluia. E o trabalhar de Deus é perfeito. O trabalhar de Deus é glorioso. Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos, que pensamos e que imaginamos. Aleluia. Ele é soberano. Bendito é o nome do Senhor. É interessante também nós perdoarmos, né? Nós mesmos, já falei. E nós verdadeiramente vivermos essa vida que venha a agradar a Deus. Olha só, por que nós precisamos perdoar? Para que Satanás, ele não venha nos apontar. Por isso que nós precisamos também de perdoar. Sabe por quê? Porque se nós não perdoamos, ele vem e nos afronta e nos aponta, tá? Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10, tá? Até o 11. Então, nós precisamos perdoar. Se vocês perdoarem alguém, olha o que está escrito lá: eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que era que eu tinha feito alguma coisa para perdoar, o perdoei na presença de Cristo, por amor de ti, ou seja, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Porque ele está ali para afrontar, porque ele é o quê? Acusador. Ele é acusador. Então ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. É a vida abundante que Jesus tem para nós. Aleluia. Ele tem e Ele quer nos dar essa vida abundante. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E para nós recebermos essa vida abundante, nós temos que nos livrar de tudo aquilo que nos prende, de todas as pessoas que nós prendemos dentro de nós. Gente, outro dia eu estava ali no aeroporto esperando o avião, e eu conversando com a moça que estava assim, eu falei: e aí, tudo bom? Tudo bom. E aí, é muito grande o seu turno? Estava começando a conversa, né? É assim que a gente faz, né? E aí ela assim: e aí, chega em casa, né, tem o marido, né, tem a casa para arrumar. Não, Deus me livre de casar. Mas por quê? Você não quer casar? Ah, não, Deus me livre. Todo homem é igual. Na hora que ela veio com esse discurso feminista,
Quando ela veio com esse discurso feminista, porque feminista não é ser feminina. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela foi me contar, eu fui ver que tinha uma lacuna dentro dela, que tinha uma ferida lá dentro dela, uma ferida emocional, que ela não tratou. Então aquilo não foi resolvido, aquilo consumiu ela, não botou para fora, não perdoou, não liberou. E agora o que acontece? Ela se trancou para aquilo e ela não está aberta então para um novo relacionamento. Ela não está aberta para poder viver a vida abundante. Por quê? Porque ficou preso dentro dela. Então todas as vezes que nós estamos prendendo as coisas dentro de nós, talvez você brigou com seu marido, talvez você não se agrada do jeito que ele age com você. E aí, em vez de você falar com ele, pedir perdão, liberar ele, você fica lá, poxa, mas ele poderia ser assim, poderia ser assado. Gente, tem que conversar. Não adianta ficar só remoendo, não, vou ficar assim, porque Deus vai fazer. Deus faz. Deus faz. Mas só que você tem que conversar, ué. Você tem que expor o que está te ofendendo, o que está te machucando. Então é necessário nós termos essa palavra assertiva. Não é o que fala, minhas irmãs, é como fala. Então, minhas irmãs, é dessa maneira que Deus quer fazer. Ele quer sarar a nossa alma, Ele quer sarar as nossas feridas, tá? É interessante que no momento que essa mulher tocou em Jesus, ela recebeu na mesma hora a cura. E há poder sanador no toque de Jesus. E Ele quer nos tocar, mas Ele quer nos tocar no profundo, para nos sarar, para nos impactar, para que nós possamos verdadeiramente ter intimidade com Ele, sabe? Para que verdadeiramente nós possamos viver algo extraordinário da vida dele, da nossa vida. E esse algo extraordinário que nós vamos viver na nossa vida tem que ser com Ele, com Jesus. Então, a partir do momento que a gente começar a viver esse extraordinário, eu já estou vivendo, mas não foi fácil chegar até aqui. Hoje eu sirvo a Jesus, hoje eu amo Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Porque eu fui ensinada, eu fui doutrinada a buscar Jesus quando eu estava precisando dEle. Sabia? Porque Jesus faz, Ele faz mesmo? Porque vai lá para a oração que Ele vai fazer, e Ele faz. E aí eu comecei a buscar Ele profundamente, que eu não queria só adorar Ele pelo que Ele faz, mas eu queria adorar Ele pelo que Ele é. E aí eu comecei a descobrir os atributos de Deus, que Ele é eterno, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é um Deus presente, que Ele é um provedor, que Ele é um protetor, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso médico dos médicos, que Ele é o nosso ensinador de justiça, que Ele é a nossa paz, que Ele é o nosso esconderijo, que Ele é a nossa defesa, que Ele é o nosso justo juiz, que Ele é o nosso advogado, o nosso legislador, o nosso pastor, aleluia, o nosso médico dos médicos, aquele que unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Ele é tudo isso, aleluia. Ele é o Senhor que nos sara, aleluia. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. A partir do momento que eu entendi isso, eu deixei para trás tudo aquilo que eu tinha aprendido desde quando eu comecei na minha fé. E hoje, meus irmãos, eu estou passando a dificuldade, mas isso não interfere na minha adoração, não interfere de como eu olho para Jesus, tá? Por quê? Porque a minha confiança está nele, independente se a coisa está indo bem ou se está indo mal. Eu entendo que tudo tem um propósito, aleluia, bendito é o nome do Senhor, que aquilo é necessário para me aperfeiçoar, aleluia, para que o nome dele seja glorificado. E quando nós entendemos isso, é uma chave que vira, sabe? E aí a gente começa a viver algo novo da parte do Senhor. Eu desejo que você viva esse algo novo da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem para te dar, aleluia. Ele está aqui e Ele está liberando sobre a sua vida nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. E nós só vamos receber aquilo que Deus tem para nós quando nós estivermos abertas em receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Então é necessário estar aberta para poder receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Quando eu estou fazendo a minha caminhada, e aí eu vou orando, né? Sozinha, eu e Deus, né? Aliás, eu não ando sozinha.
Eu não ando sozinha. E aí eu estou fazendo a minha caminhada e eu vou orando, Senhor, eu recebo. Hoje eu estou aberta em receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Visita o meu corpo, visita meu coração, cada órgão do meu corpo. O Senhor visita, o Senhor nutre. Senhor, está aí esse sol, Jesus. Toda a vitamina que eu preciso está nele, Senhor. Vai liberando sobre a minha vida. Senhor, esse ar que eu estou respirando, eu quero te agradecer. Senhor, a natureza que eu estou vendo, essas árvores plantadas, esse vento que corre, essas montanhas que eu estou vendo, eu quero te adorar por tudo isso. Aí começa a lembrar de alguma prova, de alguma luta. Também te agradeço pela prova que estou passando. Também te agradeço pelos desafios, pelas lutas, porque são eles que estão me aperfeiçoando para que eu possa verdadeiramente me chegar mais a ti, para conhecer o Senhor melhor e ter mais intimidade com ti. Bendito é o nome do Senhor. E para nós termos essa intimidade com Ele, nós precisamos de mergulhar. Vocês lembram quando Ezequiel ele começou a nadar naquelas águas? Primeiro era uma coisa artificial. Começou aqui, ó. Depois foi subindo. Depois foi subindo mais, daqui a pouco ele estava todo envolvido na água do Espírito. E assim somos nós. Nós precisamos de começar, minhas irmãs. Começar, e nós começamos com a palavra todos os dias, lendo a palavra, meditando nela e tirando um tempo de oração com Ele, sem mais ninguém perto. É a sós com Ele, ali no seu devocional, no seu quarto, falando com Ele. Daqui a pouco você vai começar a querer mais dele. Você não vai ficar saciada. Você vai, aleluia, você não vai conseguir ficar só naquele período ali de 15 minutos, 20 minutos, aleluia, 30 minutos. Daqui a pouco você vai mergulhar mais fundo, você vai querer mais, você vai buscar mais dele, porque aí daqui a pouco você não vai mais querer orar aquilo que você quer, mas você vai entender que você precisa orar aquilo que ele quer. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E é tão glorioso, minhas irmãs, quando verdadeiramente nós nos aproximamos dele, nós aprofundamos na presença dele, na palavra dele, porque ele tem algo extraordinário para nós. Ele quer dar essa paz que só ele pode dar para cada uma de nós, tá? Mas é necessário nós resolvermos as questões que precisam ser resolvidas. Aquilo que é para mim fazer, eu tenho que fazer, porque Deus já está fazendo a parte dele.